A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos nós, meus queridos e amados irmãos. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez para mais um vídeo, mais uma lição, né? Nossa série aí, Medificando a Luz da Bíblia, onde temos trazido aqui questões teológicas e, na maioria das vezes, é claro, também questões relacionadas à EBD. A gente tem feito aqui uma espécie de comentário, subsídio da EBD para ajudar, né? Para auxiliar você aí que, assim como eu, também leciona, e para você também, aluno que está aqui conosco, aí aprendendo um pouco mais e trocando conosco experiências, compartilhando a palavra do Senhor. É interessante que a gente vai estar falando aqui de mais um vídeo relacionado aí à revista Editora Central Gospel, onde estamos falando nesse trimestre sobre o tema Restaurando a Visão Familiar. É o tema, né, escolhido, proposto aí pela Editora Central Gospel para trabalhar aquele que é o quarto e último trimestre desse ano, né, 2023. A gente está falando aí sobre família, tá? A gente vem acompanhando aí 4 comentaristas nós temos nessa revista, ou seja, lições foram extraídas aí a partir de questões relacionadas à família, e a gente vai tentar, dentro do tempo que nos é proposto aqui, trabalhar esses pontos, esses temas. Por isso eu quero convidar você a estar conosco, lembrando que eu sempre disponibilizo aqui numa playlist, onde você terá acesso a esse conteúdo, é claro, e aos conteúdos anteriores. Então, a gente vai estar vendo aqui a lição 2, cujo título é Os Cônjuges e a Sexualidade. Então vamos falar de um tema aí que, diga-se de passagem, tem gerado um grande tabu, né, no meio evangélico. É muito difícil falar sobre essa questão da sexualidade, visto o fato que alguns acabam fugindo desse tema, desse assunto. E o que a gente vai tentar fazer aqui, é claro, baseado naquilo que nos traz a lição, tentar comentar um pouco mais, a fim de agregar aí conhecimento sobre esse assunto, sobre esse tema tão interessante e importante. Essa lição tem, a princípio, seu texto bíblico básico lá em Cantares 7, versos 1 ao 10. Tem seu texto áureo na carta de Paulo, né, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 3, que diz assim: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A palavra introdutória vai dizer-nos, leiamos a fim de compreendê-la. O casamento surgiu para resolver o problema da solidão e proporcionar completude. Porém, por conta da dureza do coração humano e da influência de Satanás, a união entre homem e mulher tem se tornado, infelizmente, uma prisão e um sofrimento para muitos. Então, como a gente já disse aqui, de maneira, né, resumida, agora a gente vai entrar em mais, eu diria, propriedade no assunto. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da sexualidade, né? Olhar para esse tema, olhar para isso, é claro, à luz da Bíblia, a fim de compreender esse ponto. Já que estamos falando sobre família, é um tema muito importante, é um tema pertinente, necessário, urgente, eu diria emergente. Nós precisamos falar desse tema, embora alguns julguem não ser necessário, embora alguns não vejam nenhum tipo de espiritualidade nisso, nenhum tipo de eu diria, nada que possa agregar, nada que possa ajudar, nada que possa edificar. Então há pessoas que não entendem, não compreendem a sexualidade de um casal como algo edificante. Porém, nós precisamos entender, à luz da Bíblia, a necessidade de abordarmos, tratarmos para ontem, eu diria, esse assunto. Já visto o fato de que muitos casamentos no meio cristão, no meio protestante, como você quiser falar, no meio evangélico, até, como diz aí alguns, no meio gospel, a gente tem visto aí muitos casamentos se definhando, se acabando, e são escândalos após escândalos, né? Então a gente precisa falar sobre esse assunto, a gente precisa parar para entender esse assunto. Então tudo começa aqui baseado no que a gente já leu na introdução, né? A gente falou sobre casamento, e a ideia inicial, para você que não assistiu ainda, eu falei um pouco mais sobre casamento, é claro, na lição 1, já está aqui na playlist, você terá acesso à mesma, mas a gente falou um pouco sobre a origem do casamento, essa questão da união entre Adão, logo, e Eva, e o que Deus espera de nós como casal na lição passada. Então a gente, fazendo uma espécie de paralelo no que foi dito, trazendo um pouco disso, a gente viu aí, baseado no que está dizendo aqui, que o casamento ele surge para resolver um problema, a princípio, porque Deus disse, né, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja ali de igual com ele, junto a ele. E aí, é claro, Deus, então, após criar Adão, cria Eva, os casa, os une, os junta, e nós temos então o primeiro casal, logo o início do que nós conhecemos como família, ok? Um homem, uma mulher, um casamento então a princípio monogâmico, vimos isso já, um casamento heterossexual, tudo conforme a Bíblia, conforme o desejo e a palavra de Deus.
E o que a gente passa a perceber a partir dessa lição é que com a entrada do pecado no mundo, o casamento ou os casamentos passaram a sofrer, né? O pecado trouxe influências péssimas e ruins para o casamento. Basta olharmos, é claro, para Gênesis 3, a gente já começa a ver algumas coisas esquisitas acontecendo ali. Já visto o fato de que quando olhamos para o comportamento de Adão em relação a Eva após a entrada do pecado no mundo, é um comportamento péssimo, né? Nós, embora o texto não nos esclareça tanto, mas a gente já pode fazer algumas inferências, entendendo que antes da entrada do pecado havia entre eles, e é claro, o texto cita, porém, não tão detalhadamente, mas a gente passa a perceber que havia um amor genuíno, puro, entre ambos, uma cumplicidade, um carinho, afeto entre Adão e entre Eva. Porém, assim que o pecado entra, ou seja, logo que o pecado passa a fazer parte do mundo físico, a gente já passa a ver esse casal com medo, fogem ou tentam se esconder de Deus, e aí, quando Deus surge, e lhes inquire, ou seja, pergunta a eles acerca do que havia acontecido. O texto é claro em dizer que Adão então passa a culpar a Eva, quando Deus diz: comete do fruto que eu ordenei para não comer, a mulher que tu me destes me deu e eu comi. Olha aí, então a gente já passa a perceber, e há um pouco de tentativa de Adão de culpar a Deus, né? Mulher que tu me deste. Logo também da parte de Adão também uma ação de jogar sobre Eva, derramar sobre Eva toda a culpa. Com isso a gente passa a perceber a dificuldade que passou a ser os problemas que os casamentos, logo o casamento, passou a sofrer. Então está aqui, por conta da dureza do coração humano. É claro, então, ou seja, o pecado agindo na raça humana tem dificultado muito o relacionamento com o assunto de casamento, e é claro também uma influência satânica, uma influência externa, a influência de Satanás, que lá no Éden tentou com Adão e Eva. O pecado surgiu e ele tem tentado, ele tem feito a mesma coisa com diversos casais ao longo da história, ao longo dos anos, dos séculos. Então a união entre homem e mulher tem se tornado, infelizmente, uma prisão, um sofrimento para muitos. Então a questão é que a gente precisa iniciar essa aula entendendo que casamentos para alguns, bênção, para outros, maldição. Esse é o grande problema. E a pergunta é: como é que algo que Deus fez, criou, e após criar, diz a Bíblia que viu Deus tudo quanto fez e eis que era bom, como pode Deus ter criado algo bom e esse algo bom criado por Deus hoje ser para algumas pessoas maldição? Então, qual seria o problema? Qual seria a dificuldade? O que nós precisamos parar para entender, o que nós precisamos parar para estudar dentro desse tema, desse assunto casamento, logo estendendo, é claro, sexualidade, para a partir daí compreendermos o que está acontecendo de errado com os casamentos. Então a gente continua aqui, para ganhar tempo, né, para que não se estenda demais. O apetite sexual existente no homem é fruto do ato criativo de Deus. Portanto, o sexo é uma bênção do Criador e, como tal, deve ser praticado sem culpa ou neuroses. O prazer deve caracterizá-lo. Aliás, quando não há prazer, não é sexo, que inclusive faz muito bem à saúde. Aqui a gente já para perceber uns pontos também que são interessantíssimos. Então, há no ser humano o que nós conhecemos como apetite sexual, né? O desejo, aquela questão. Porém, o apetite sexual posto, podemos dizer assim, no homem, da parte de Deus, é o que nós chamamos de natural. Logo, Deus, então, casando Adão e Eva, a gente passa a perceber que havia entre eles o desejo. Adão desejava Eva, logo Eva também desejava Adão. Porém, com a entrada do pecado no mundo, esse tal apetite sexual estendeu-se a meios, a limites que vão totalmente fora do padrão bíblico estabelecido por Deus. Ok? Portanto, o sexo é uma bênção do Criador e, como tal, deve ser praticado sem culpa ou neurose. Então, a questão básica é entender o seguinte: Deus é o Criador, logo o originador do sexo. Então, a gente precisa olhar para o sexo com o olhar bíblico, o olhar divino. E qual é o olhar bíblico divino? Deus criou o sexo para os casados, os casais. E, é claro, criou o sexo para aqueles que se casarem dentro dos padrões bíblicos, ou seja, um homem casando-se com uma mulher, um casamento a princípio monogâmico,
heterossexual e vivendo o grande amor de Deus, vivendo, é claro, um amor para com o outro e, é claro, também vivendo aí o amor de Deus. Esse é o padrão claro para o que nós podemos chamar de prazer, desejo. O prazer deve caracterizá-lo. Aliás, quando não há prazer, não é sexo, que inclusive faz muito bem para a saúde. Então, a base primordial do sexo, embora a gente vai falar sobre procriação, já falaremos sobre isso, a lição traz o fato, né, da procriação, mas a grande verdade é que se, eu já começo a falar isso aqui agora, caso talvez eu me esqueça de falar mais para frente, mas se o único alvo ou desejo de Deus com o sexo fosse só a procriação, eu acredito que as genitálias humanas não precisariam ter os formatos e pontos que elas têm, tá? Principalmente quando o assunto é a genitália feminina. Se fosse só para procriar, não precisaria ser o formato que ela tem, os adereços que ela tem. Então já a gente vai tentar entrar nesse assunto. Eu já vi esse fato que para alguns crentes, só de falar nisso, tem gente que tinha urticária, só não sei porquê. Vamos entrar então de maneira mais própria. Aqui é só uma introdução, tá? A gente vai falar sobre isso mais detalhado daqui para frente. Olhando então para a lição, vamos nessa. O primeiro tópico diz aí: a prática sexual segundo as Escrituras, ok? Vamos lá. Subtópico 1.1. O homem, criação de Deus. Deus formou o homem e deu-lhe a capacidade de procriar, ou seja, o potencial para a perpetuação da sua espécie. A responsabilidade de multiplicar e de encher a terra foi dada ao homem, e isso seria possível somente por meio da relação sexual. Nós precisamos começar esse subtópico aqui entendendo um ponto muito claro. É muito óbvio, é lógico que eu diria, um dos pressupostos ali, baseados no fato de Deus ter dado a sexualidade, logo o sexo, ao homem, logo nós entendemos como ser humano, e aí casando o homem e a mulher e dando a eles esse presente, essa dádiva, eu diria, que é o sexo, nós precisamos entender que, é claro, Deus tinha em mente a procriação. Isso é verdade. Haja vista o fato de que o próprio Deus diz isso, né? Crescei e multiplicai, povoai a terra. Mas ainda assim, o que nós precisamos parar para entender é que, embora tenha sido uma das motivações a procriação, no momento em que Deus cria o sexo e o apresenta, por assim dizer, ao homem, mas a grande verdade é que Deus não estava pensando única e tão somente nisso. A Bíblia é muito clara, né? Livros como Cantares de Salomão e outros livros nos mostram, o próprio Paulo falando em 1 Coríntios, a gente passa a perceber que há algo mais no sexo, além da procriação. O grande problema é que há cristãos na atualidade, e eu acredito que já há muito tempo haja pessoas que pensam assim, mas o fato é que existem muitos que pensam que o sexo é única e tão somente para isso. Que a intenção de Deus ao criar o sexo era única e tão somente a procriação. Mas nós, em primeiro lugar, não podemos pensar assim. Existem contextos a serem observados. Esse casal que Deus disse, crescei, multiplicai, povoai a terra, nós precisamos entender que Deus falou isso para duas pessoas, num tempo em que no mundo só haviam duas pessoas. Naquele tempo só havia Adão e Eva, então logo essa ordem é dada, crescer, multiplicar, e alguns se fazem valer disso para dizer, não, Deus não deu a ordem para eles, sintam prazer, deem prazer um ao outro. Não, Deus disse crescer e multiplicar. Então, alguns com isso passam a compreender, passam a entender, passam a aplicar e até tentar forçar as demais pessoas a pensar como eles, no fato de que o único motivo, ou a única motivação de Deus em criar o sexo seria a procriação. Que não é uma verdade, né? Embora, sim, a procriação faz parte, essa é a visão, e a única maneira do ser humano procriar é por intermédio do sexo, é através do sexo, da maneira como Deus ali o fez, a maneira como Deus ali o criou, tudo conforme as regras de Deus. Mas precisamos entender que Deus também estava ali pensando, havia ali também, da parte de Deus, a visão e a ideia de que homem e mulher, logo
o casal, casados, pudessem dar um ao outro, sentirem e dar também um ao outro prazer. Esse é um ponto muito claro e específico, ok? Inclusive, não está na lição, mas talvez eu comente algo aqui bem breve, bem rápido, mas há pessoas que de posse desse versículo acabam proibindo questões como anticoncepcional e outras coisas desse tipo, né? Tem pessoas que não permitem que casais possam ter uma espécie de controle aí de natalidade, e até chamam isso de maneira errônea de aborto. Não, a pessoa... Então, evitar a chegada, o nascimento, por uma espécie de controle, a já visto o fato que as coisas não estão difíceis, ou pelo menos administrar isso, é sim algo que pertence claramente, normalmente ao casal. O que não pode acontecer, uma vez vindo tal filho, aí tirar a vida. Não, isso, tirar a vida é aborto. Evitar no quesito não gerá-la ainda, programar tal geração, não é. A gente precisa parar para pensar nisso, embora a lição não contemple isso, eu só dei uma pincelada aqui. Continuando, nós temos outro detalhe interessante. Vamos lá. É preciso destacar que antes da ordem de multiplicação, o texto bíblico afirma que primeiro Deus liberou a sua bênção sobre o casal, macho e fêmea. Pois sem bênção não há multiplicação, né? Diz o texto. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1:28. Esse versículo demonstra que não houve constrangimento por parte de Deus em relação ao sexo. E aqui, corroborando com o que eu já vinha falando, nós precisamos dividir esse ponto em duas questões. O sexo na vida da raça humana, do ser humano, do homem, lá dado a ele por Deus no Éden, a princípio seria também para procriação, porque Deus dá a ordem, mas estava incutido nisso aí o fato do prazer. Quando nós olhamos para o texto, diz: e Deus os abençoou. A questão é, e eu faria uma pergunta que talvez eu mesmo não teria tempo de respondê-la aqui, mas vale perguntar para que a gente fique pensando. No tempo em que não havia pecado, porque o pecado só entra em Gênesis 3, no tempo em que não havia, para a raça humana pelo menos, né? Embora pecado a gente entenda que havia o pecado no mundo angelical, e para basearmos isso usamos Ezequiel 28:15, falando a respeito lá, muitos entendem a respeito de Satanás, né? Que perfeito foste desde que criado, até que em ti se achou iniquidade, Ezequiel 28:15. Então, o pecado já existia no mundo, na esfera angelical. Agora, no Gênesis 3, o pecado passa a fazer parte do mundo da esfera física, ok? Mas voltando aqui para ganharmos tempo. Então a pergunta é, e eu vou desmembrá-la aqui, num tempo em que não havia maldição no mundo físico, num tempo em que não havia pecado no mundo físico, num tempo em que não havia morte no mundo físico, num tempo logo que não havia nada de ruim no mundo físico, viu Deus tudo quanto fez e esse que era bom, a pergunta é, o que seria esse abençoou? Porque o texto diz: e Deus abençoou, tá? O que é abençoar num tempo em que não existe maldição? Por que abençoar alguém se não existe nada que amaldiçoe esse alguém, então? Então logo nós entendemos que abençoar aí, e a gente pode inferir, baseado no texto, que o abençoar seria casar-lhes e dar a eles o conhecimento acerca do sexo. Ou seja, além de casá-los, a gente não pode pensar que Adão e Eva viviam amaziados, porque Deus tira, eu falei isso na lição passada, né? Para quem não assistiu, assista lá, mas Deus põe um sono profundo em Adão, tira ali uma das costelas, e dessa costela faz a Eva, né? Cria a Eva. Eva agora é apresentada ao Adão. Adão então passa a chamá-la de varoa, né? Que é Ishá, ou Isha, alguns falam Ishá hebraico, porque foram tirados do Ish, que é o homem, o varão, e aí eles estão casados, Deus os casa, logo eles passam a viver juntos. E aqui o texto diz: Deus os abençoou. Logo podemos entender, ou inferir, segundo alguns, que a expressão abençoar num tempo em que não havia maldição, nada de ruim, única então somente estaria relacionada a dois pontos. Um deles é: Deus os abençoou como? Casando-os. Logo o casamento é uma bênção. Deus os abençoou também como? Dando a eles, né, o conhecimento acerca do sexo. Ou seja, uma bênção.
e logo entendemos que o sexo na vida dos casados é uma bênção, embora alguns não, parece que não aprenderam a desfrutar dessa bênção, ou nem gostam, não sei. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, vamos lá, cada um com seu cada um. Então o que é o ponto claro? Entender isso aqui, o homem, criação de Deus, e a gente já começa a entender alguns pontos. E eu vou dando continuidade, a gente vai trabalhando alguns pontos aqui ao longo da nossa lição. Continuando, nós temos aí 1.2, a união física e emocional. Leamos. Sexo não é um aproveitamento do outro, uma simples forma de ter vantagem ou de usar alguém ao seu bel prazer. Antes de definir o que o sexo é, a gente precisa primeiro definir o que o sexo não é. A Bíblia ela trabalha muito isso aí. O próprio Jesus fazia muito isso. O que João Batista também fez, antes de explicar o que é, ele geralmente falava acerca do que não é. Jesus tinha muito essa questão, Jesus trabalhava muito com isso. O próprio João Batista se utilizou desse recurso. Lembra que quando os fariseus vieram para inquiri-lo acerca de quem ele era, quem será que é o Messias? Ele já foi lá dizendo, eu não sou o Messias. Então ele já começa respondendo quem ele não é. Por quê? Uma vez que a gente começa trabalhando para tentar decifrar, explicar, trazer o significado, e a gente já começa por aquilo que não é, a gente já vai eliminando aquilo que é errado, a gente vai eliminando a possibilidade do erro. Então começar falando o que não é, nos ajuda um pouco mais, nos esclarece um pouco mais acerca do que é. Porque geralmente pessoas têm dúvida acerca das coisas, e você vai dizendo o que não é, com isso você vai eliminando as possibilidades de dúvida, e é o que está fazendo aqui. Em primeiro lugar, então, professor, você que está lecionando aí, agora a minha palavra é para você, professor, tá? Volta e meia, você que me acompanha há anos, sabe que eu estou aqui... Deus me levantou para isso, eu entendi que Deus me chamou para isso, e eu estou aqui para tentar ajudar você que leciona o máximo que eu puder, tá? Que Deus abençoe, que você tenha uma aula maravilhosa e abençoada, e conte comigo. Já orando por você, professor, sempre estou. Precisar da gente uma palavra, é só chamar no meu zap e a gente conversa aí. Voltando aqui, então, o que o sexo é? É bem verdade que não é tão fácil assim definir o que o sexo é, mas partindo do pressuposto, do princípio de que nós trabalhando a visão e entendendo que o sexo não é, fica até mais fácil de chegar ao ponto claro do que o sexo realmente é. E a gente tem um ponto aqui. O sexo não é, gente, algo que Deus deu para que um só sinta prazer, um só se beneficie e que o outro fique... se perca para lá, não sinta nada. Não. E para que alguém tenha vantagem, nunca foi. Então com isso, logo, se o sexo não é algo onde alguém está se aproveitando do outro, a gente está falando de casais, tá? Eu não preciso falar isso aqui, você já sabe disso, então eu não preciso ficar alertando o fato que eu não estou falando de fornicador, de gente errada, estou falando de casal casado certinho na direção de Deus. Então não é para que um só se beneficie e deixe o outro ali desamparado, não. Não é para que um só sinta vantagem, use o corpo do outro para conseguir prazer. Não. Então, a gente já parte desse pressuposto de que o sexo não é algo que vem para trabalhar o egoísmo da pessoa, ou seja, para ampliar ao máximo o egoísmo. Não, o sexo é algo onde a visão principal é que ambos sintam, tenham e deem um ao outro prazer. O relacionamento sexual envolve, então vamos lá, espírito, porque simboliza a natureza trina de Deus. Alma, porque demanda sentimentos, razão e vontade. E corpo, porque ambos se tornam uma só carne. Paulo afirmou que quando alguém se deita com a prostituta, torna-se um com ela. O que expressa e comprova a importância que o ato sexual tem. Então, agora a gente para perceber o quão sério é o assunto, o quão sério é o negócio. Embora para alguns, muitos, vindo do que a gente costuma chamar de mundão, vindo do mundão, levando uma vida lá, e no mundão tem muito negócio de ficar, provar, termos que são usados no mundão, provar para saber se é bom, como é que vai saber se não provar primeiro? Então as pessoas já vêm com essas visões, essas ideias já do mundão para dentro da igreja. Mas o ponto claro que nós precisamos entender não é o que o pecado fez com o sexo. Nós não podemos partir desse pressuposto, das anomalias causadas em relação ao sexo por intermédio da ação destruidora
degeneradora do pecado, mas ao contrário disso, nós precisamos olhar para a pureza da sexualidade, para a pureza do sexo, baseada naquilo que Deus projetou, planejou, idealizou, logo também pôs em prática, entregando ali a Adão e Eva esse presente para que, é claro, todos os casais casados pudessem usufruir de tão grande e rico benefício. Então, o ponto claro, entendemos o que, gente? Nós temos aí, o sexo envolve, ou o relacionamento sexual envolve o quê? O espírito. E aí a ideia é clara, então a gente precisa se amar, o casal precisa se amar em espírito, em vida. O espírito aponta para a vida, vivendo um para o outro, aquele desejo, aquela coisa maravilhosa, se doando, se entregando, visando algo altruísta, né? Sempre visando o bem-estar do outro, um cuidando e pensando no outro. Em segundo lugar, alma, porque deve ser um sentimento que vem de dentro, um sentimento bonito, um sentimento puro, um desejo forte, ardente um pelo outro. E o casal precisa trabalhar isso no outro, né? Essa questão do desejo. E há casais hoje que, ao conversarmos com os mesmos, eles dizem que o desejo acabou, se apagou, foi embora. Então, é uma chama que tem que estar sempre acesa. Por fim, corpo. Por quê? Porque envolve contato. Isso que é interessante, o contato. Então, para que tal contato ocorra da maneira correta, né, o casal precisa sentir um pelo outro o desejo, o amor, gostar do outro como ele é. E aí entram muitas coisas que acabam para muitas pessoas atrapalhando, por não entenderem o significado, né? Pessoas que olham a questão física, né, mudou. E eu vou falar um pouco mais sobre isso lá em tópicos posteriores. Eu não vou esticar esse assunto porque tópicos posteriores tratam isso. Aí eu volto aqui, prometo com vocês esse assunto. Então, aqui, professor, aqui, aluno, aqui quem me acompanha, você que está conosco aí, né? E é muito bem-vindo sempre, repito isso aqui, você é muito bem-vindo nesse canal. Aqui nós estamos tratando inicialmente essa questão ligada a essa união, a esse desejo que deve haver, a essa compreensão em relação à união que o casal precisa ter. Vamos lá, continuar com mais pontos aqui. Então nós partimos para o segundo tópico, que diz aí a prática sexual e seus desvios. Aqui a gente já partindo do pressuposto que já entendemos, embora de maneira resumida, e eu já peço perdão talvez por não ter sido tão objetivo aqui assim, estou gravando um vídeo, tem um tempo específico para tratá-lo, né? Você sabe disso, há vídeos extensos e longos demais, nem sempre são assistidos, há pessoas que não têm aquela paciência, o tempo está só, com o passar do tempo está só piorando, então o que eu fiz aqui foi mais sintetizar, resumir esse assunto, mas caso desejem falar sobre isso, põe nos comentários aí embaixo, alguma coisa nesse sentido, meu contato estará no final do vídeo, sempre deixo o meu WhatsApp e a gente vai poder falar um pouco mais sobre o assunto. O tópico 2, a gente já dá aquela pausa, não que a gente vá mudar de assunto, mas a gente dá uma pausa para entender o quê? Entender que já que estamos falando, e lá na introdução a gente começou falando que há problemas com o casamento, né, dureza do coração, ação demoníaca, né, Satanás lutando, o mal lutando contra as famílias, lutando contra os cônjuges, os casamentos, nós vamos entender que essa ação do mal é prática. E aonde é que a ação do mal entra? A ação do mal, a ação de Satanás, ela entra, o pecado entrou para criar os chamados desvios de prática sexual. Ou seja, Deus criou, idealizou, planejou, projetou, entregou um projeto maravilhoso, um plano perfeito para o sexo na vida dos casais. Porém, o pecado, Satanás e seus agentes, acabaram meio que tentando subverter e criando questões paralelas aí que acabaram se espalhando o mundo afora. E é isso que a gente vai falar agora. Então, professor, você dá aquela pausa para falar dos desvios na área sexual. Então, vamos lá. Nós temos aqui a prostituição e seus males, para começar. Vamos nessa. A recomendação bíblica é para fugir da prostituição e mortificar a natureza pecaminosa. A Bíblia descreve vários tipos de pecados na área sexual. O vocábulo grego porneia, né, quer dizer devasso, impuro, é usado para abarcar genericamente qualquer pecado praticado nesse âmbito. Frequentemente porneia é traduzido por prostituição, ou seja, um nome dado aos atos de impureza sexuais. Quando desejava especificar um determinado tipo de pecado sexual, o escritor usava outros termos como. Então, para começar,
Uma vez que nós partiremos para falar agora sobre os chamados desvios nessa área sexual, na prática sexual, logo, coisas que não fazem parte do plano inicial, do projeto inicial, original de Deus. Deus tem um plano original para a sexualidade humana, e o pecado, Satanás, sua ação terrível, seus agentes terríveis, lutando e agindo nos seres humanos, mundo afora, né, com o passar dos anos, acabaram trazendo questões aversas, contrárias à vontade original de Deus. E aí a gente entendeu o seguinte, gente, vamos lá. Antes de nós falarmos isso hoje, aí, professor, compete você fazer aquela pausa. Antes de você entrar nesse assunto de maneira propriamente dita na atualidade, como o mundo vê essas coisas hoje, essas práticas errôneas, mundo afora, nós precisamos partir inicialmente da Bíblia. E como é que se parte da Bíblia num assunto como esse? É analisarmos os termos relacionados a esses desvios à luz do texto original, ou seja, à luz da Bíblia. Talvez você não tenha aí nenhum tipo de material ou conhecimento nos idiomas originais, grego, hebraico, aramaico, mas ainda que você não tenha, fica tranquilo. O que nós vamos fazer aqui é tentar explicar a nossos alunos, da maneira mais simples possível, que a Bíblia já trabalha e já traz esses desvios, ou seja, ela já nos mostra que tais desvios vêm acontecendo e a tendência é só piorar. E a gente precisa alertar os irmãos, alertar os cristãos, alertar aqueles que estão buscando a Deus, para que os mesmos não incorram, não caiam nesses desvios. Aí nós temos algumas palavrinhas, algumas coisas para ajudar. Então, para começar, nós partimos de uma recomendação. Então a Bíblia sempre nos recomendou para que nós fugíssemos da prostituição, ok? E aí, dentro disso, mortificar a natureza pecaminosa. Então, nós partimos do pressuposto de que há em nós uma natureza pecaminosa, ou seja, a gente muitos chamam teologicamente de pecado original, ou pecado herdado, que é aquele pecado, aquela natureza que a gente nasce com ela, herdado lá de Adão, por ser Adão o representante da raça humana. Tá? Então a quem pergunte, mas não foi Eva? Gente, fuja de questões teológicas complexas, isso vai atrapalhar a sua aula, mas caso você queira falar sobre isso, um resumo simples. Mas não foi a Eva que comeu o fruto, a Eva que caiu na conversa da serpente e levou lá para o Adão? Então por que só quando Adão comeu aconteceu alguma coisa? Olha aí, ó, Eva não teve culpa, porque Eva comeu não aconteceu nada. Adão comeu, aconteceu, então a culpa não é da mulher, a culpa é do homem. Esqueça esses assuntos, isso vai atrapalhar a sua aula. Nós estamos falando de assuntos para unir casais, não para separar. Temas para unir homem e mulher e não separar. Então esse tipo de assunto vai gerar certamente embate, debate e problema na sua aula. Mas caso deseje levar uma pincelada lá, ou seja, levar alguma coisa para pincelar no assunto, é simples. O fato é que Eva não era a representante da raça humana. Por quê? Porque ela também veio do Adão. Lembre-se que Eva foi extraída da costela de Adão, foi extraída e feita, né? Deus cerrou o lugar, tirou uma das costelas e fez a Eva, mas a partir do Adão. Era grosso modo dizer que a matéria-prima para a criação de Eva teria sido o Adão. Isso faz do Adão o quê? O representante de toda a raça humana. Então, nós não somos representados em Eva, porque a própria Eva também é representada em Adão. Por isso é que quando o Adão comeu, o pecado entrou. Porque quem estava comendo agora não era o representante da raça humana. E logo, se esse representante Adão comeu, então o pecado espalhou. Então, por favor, repito, vou falar bem tranquilo, evite esse tipo de debate na sua aula, professor. Isso vai fazer mulheres ficarem de um lado, homens do outro, discutindo, e o nosso foco aqui é unir os casais. Que um casal não vá para casa brigando se a culpa foi de Adão, se a culpa foi de Eva. Tá claro, o representante da raça humana, inclusive Adão representava Eva, porque Eva saiu dele, só isso. Por isso que quando Eva come, nada acontece, porque ela não era representante da raça humana. Mas quando Adão come, olha o que deu aí. Não estou dizendo que Eva não tenha desobedecido, ela desobedeceu, mas o representante era ele, logo, por isso, tá? Então, por isso que a gente costuma dizer que a culpa foi do Adão. Romanos 5,12. Leia para os seus alunos, Romanos 5,12. Como por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado trouxe a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Então, um homem,
tá? Esse é o ponto. Voltando aqui, peço perdão, quem sabe que está me assistindo aí, por que mudou de assunto? Para evitar que isso ocorra na sua aula, só para te ajudar, professor, para que ninguém brigue para saber se a culpa é de Adão ou de Eva. Vamos voltar para o nosso raciocínio aqui. E o nosso raciocínio qual era? É o fato de que a Bíblia nos orienta a fugir da prostituição e a mortificar o quê? Uma natureza que nós herdamos, o pecado herdado, o pecado original, pecado herdado nessa, há em nós uma natureza pecaminosa que tende sempre a querer praticar o mal, sempre a partir para o mal. E aqui, para essa lição, os pecados que estarão trabalhados são os pecados de cunho sexual. E aí a Bíblia descreve vários tipos de pecado nessa área sexual. O interessante aqui, professor, é você dizer para os seus alunos que existe um termo na Bíblia usado muito no Novo Testamento, porque é aplicação para a igreja, e esse termo está aí, ó, porneia, seria a pronúncia, porneia. E esse porneia acabou tornando-se um termo, eu colocaria genérico. Por quê? Porque porneia é usado na Bíblia para representar vários, inúmeros, tudo quanto é tipo de pecado de cunho sexual é representado por essa palavra porneia. Não que a palavra porneia signifique todos eles, mas que a palavra porneia, de maneira genérica, abarca todos eles. Mas quando você desmembra tais pecados, existem palavras, é claro, outros termos dentro do grego para especificar aí qual seria. Então, nós temos um termo genérico, porneia, que abarca tudo, né? E porneia geralmente, via de regra, normalmente é traduzido na Bíblia por prostituição, tá? Lembrando que você não pode confundir o termo prostituição com o termo na atualidade. Por quê? Porque quando nós falamos prostituição, o que vem em mente? Alguém que vende o corpo. Alguém que recebe dinheiro para vender o corpo na área sexual. E a palavra prostituição na Bíblia é muito mais que isso. Prostituição vai muito além do que sexo por dinheiro, sexo em troca de alguma coisa, tá? Lembramos disso, vai te ajudar muito aí para você não errar na sua aula. E aí nós temos aí, né, frequentemente, porneia traduzido como prostituição, tá claro. Então, ou seja, um nome dado aos atos de impurezas sexuais. E aí nós temos um detalhezinho que vai fazer a diferença. Qual é, professor? Esse finalzinho aqui vai te ajudar. Olha aí, ó. Quando desejava especificar determinado tipo de pecado sexual, o escritor usava outros termos como, então, toda vez que ia falar de todos os pecados, vou falar devagar, desculpa parecer que eu estou, só para você gravar, e aí te ajuda. Sempre que o autor ia falar de todos os pecados de maneira genérica, abarcar tudo de uma vez, resumir, para não detalhar, quando o autor não queria detalhar, ele ia falar de prostituição, ele usava uma palavra só que abarcava todos os pecados de cunho sexual. Usava a palavra porneia. Então, para não estar aqui falando esse aqui, ele dizia porneia, que porneia já abarca todos. Mas quando o autor bíblico desejava especificar o tipo de pecado, aí ele trazia as palavras. O que a gente vai estar vendo agora, me acompanha aí. Nós temos o primeiro aí na lista, e a imagem por si só fala muito, né? Vamos lá, olha a imagem aí. Já dá a entender que o negócio é complicado. Qual seria ele? Nós temos aí, ó, a prostituição e seus males. Vamos lá? O primeiro tipo está aí, fornicação. Em um sentido mais restrito, fornicação é a prática do sexo por uma pessoa solteira com outra, do sexo oposto, solteira ou casada. Então nós temos aí o primeiro tipo de... não que exista uma ordem, tá? Só para a ordem da lição. Nós temos um pecado chamado fornicação. E fornicação, via de regra, é aquele pecado praticado por pessoas solteiras. Quando uma pessoa solteira realiza o ato sexual com uma outra pessoa, não importando se a outra é casada ou não, ok? Mas se uma das duas pessoas é solteira, a pessoa solteira está praticando o que nós chamamos de fornicação. Um casal de namorados pratica ato sexual, fornicação. Um casal de noivos pratica o ato sexual, fornicação. Uma pessoa casada pratica o ato sexual com uma pessoa solteira. A solteira, naquele ato ali, está praticando fornicação. Então, o primeiro processo é esse, entender que fornicação é o ato sexual praticado por uma pessoa não casada. Não obstante ou não importando com quem essa pessoa tenha se relacionado. Ok? Se com outra não casada, fornicação para ambos. Mas se com uma outra pessoa casada, a solteira está fornicando, está em fornicação. E aí fica mais simples de compreender, logo simples de entender. Tá? Então nós temos aí um tipo de desvio sexual. Qual? Fornicação. Continuando, nós temos aqui um outro exemplo. E a imagem por si só fala, né? Já temos aí a visão de
a imagem falando sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra, a gente já sabe o que vai sair aí, o assunto. Homossexualismo. Tal prática não tem respaldo bíblico. Ela é descrita como um desvio comportamental à luz do ideário divino para o homem. Paulo declarou que os efeminados e os sodomitas não herdarão o reino de Deus. Professor, aqui é aquela hora, já que nós vamos falar de três coisas aqui, tá? Três. Já que vamos falar de três, a primeira você apresenta, falamos em fornicação. Agora é hora de apresentar a segunda, homossexualismo, e terá uma terceira. Então, já que são três, número ímpar, o que você faz? Você, ao invés de explicar as três e tentar resumir no final, você pode se perder. Então, você apresentou a primeira, de maneira breve, como eu fiz, está apresentando a segunda, pare para fazer uma explicação clara entre a primeira e a segunda juntas, e aí você foca o resto lá na última. É o que eu vou fazer aqui agora na prática. Vamos lá então. Homossexualismo. Então, eu paro aqui e dou aquela pinceladazinha no que eu já falei. Então, gente, deixa eu fazer na prática. Olha aí, nós estamos vendo agora mais um tipo de desvio sexual. Então, a nossa ideia para esse tópico, meus queridos e amados irmãos que estão conosco aqui, alunos, professores, estudando, é entendermos que, diferente do plano original de Deus para a sexualidade humana, o pecado, Satanás e seus agentes, a dureza do coração humano, acabaram dando lugar e gerando desvios de prática sexual, coisas que Deus abomina e jamais quis para a raça humana. A primeira delas é, e foi apresentada por nós, a fornicação. Então, aquelas pessoas que se apressam, se antecipam, aquelas pessoas que dão lugar à carne, deixam seu desejo falar mais alto e antes mesmo de selarem, antes mesmo de se entregarem ao casamento e cumprirem a ordenança de Deus, que o texto diz, os abençoou, Gênesis 1:28, então, antes de viverem o Gênesis 1:28, já acabam mantendo relação sexual. E aí há uma pressão muito grande, né? Principalmente da juventude, né? Na puberdade ali, adolescência para a juventude, aquela transição, por influência de amigos, pessoas dizendo, não, quem não faz isso é careta, quem não faz isso ainda não se desenvolveu, pessoas que fazem disputa, pessoas que quem faz mais rápido, quem se entrega mais rápido, logo nós temos uma série de problemas ocorrendo aí. E aí nós partimos já, deixando o tema fornicação, partimos para o segundo, que é o homossexualismo, que também é, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia Sagrada, um terrível desvio na área e no cunho sexual. Ou seja, entendemos o quê? Entendemos claramente que Deus, e aí a gente volta lá para o Éden, vamos juntos, você e eu, lá para o Éden, onde nós vemos Deus formando o homem, vimos aí, né? Yatzá formou, e aí o homem, do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, Gênesis 2:7. Depois disse, não é bom que esse homem ou que o homem esteja só, far-lhe-ei uma monogamia, uma adjuntorá, feminino, uma mulher, veio a Ixá, a mulher, carne, Adão diz da minha carne, ossos dos meus ossos, chamou de varoa, e ali casou ambos, logo, então nós vemos o que? O casamento é, além de monogâmico, heterossexual. Esse é o padrão bíblico divino. Tudo, repito, que foge a isso, tudo que foge a isso, tudo que é contrário a isso, a gente não pode usar outra palavra senão pecado. E aí nós temos uma pressão muito grande, né? Culturas, ideologias, pessoas, até mesmo bíblias inclusivas estão sendo criadas, porém, exegeticamente erradas, doutrinariamente erradas, exegeticamente erradas, lexicalmente erradas, porque são bíblias que tendem a tentar forçar o texto a dizer o que não diz. Haja vista o fato de que a ordem de Deus é muito clara quanto a isso. E aí nós temos muitos autores, como Paulo e outros, que nos mostram, né? E aí Paulo usa termos como aqui, ó, efeminados. Logo entendemos que efeminados, na relação homossexual, efeminado é aquele que, como é que eu diria aqui? Grosso modo, é aquele que se comporta como sendo a mulher na relação. É um homem que na relação sexual com outro homem comporta-se como sendo uma mulher. Logo, é o efeminado. Há um nome que se dá. E nós temos os sodomitas, que é uma
é uma outra forma de chamar aquilo que na atualidade chama-se de ativo. Então nós teríamos o passivo, efeminado, e o ativo, que é um nome que se dá na atualidade para o que nós chamamos de sodomitas, baseado no fato de que em Sodoma e Gomorra, quando aqueles dois anjos vindos da tenda de Abraão e foram à casa de Ló, residência de Ló, os homens da cidade tentaram, né, violá-los, tentaram ali violentá-los, né, tentaram forçar a porta para invadir a casa de Ló, a princípio que Ló os botasse para fora, para que eles pudessem fazer isso. Gênesis 19, Ló não consentiu com isso, então os anjos, aqueles dois anjos, atingiram, feriram os homens da cidade de cegueira. Outra coisa terrível parecida com isso, é interessante que também é capítulo 19, peço que você leia, caso você julgue necessário tempo tenha para tal aí na sua aula, é o livro de Números. O livro de Juízes, o Shoftim, Juízes, número 19, onde vemos um caso parecido com esse, um levita, muito estranho esse levita, um relacionamento muito esquisito com concubina, e não há tempo específico para a gente falar sobre isso aqui, não há tempo, mas o fato é que esse homem chega em determinada região, um homem daquela região o recebe em sua casa, os homens da cidade tentam violentá-lo, a mesma coisa aconteceu na casa de Ló, por assim dizer. E aí o homem da casa joga essa concubina para fora, os homens passam a noite inteira violentando aquela mulher, e ela morre na porta da casa, e o levita corta em várias partes e envia para todo Israel. Shoftim, Juízes, capítulo de número 19. O ponto é isso aqui, entendermos que o homossexualismo, digam o que quiserem dizer, falem o que quiserem falar, façam o que quiserem fazer, nós que defendemos a fé no Deus Todo-Poderoso, no Criador do céu e da terra, e na palavra que a palavra que Ele nos deu, nos outorgou, nos entregou, nós defendemos única e tão somente o fato de que o homossexualismo é um desvio de prática sexual, né? Inclusive é pecado, e a Bíblia nos mostra claramente que os que assim vivem, os que tais práticas cometem, não herdarão o reino dos céus. Aí nós temos um desvio complicado, terrível. Continuando e fechando aqui, nós temos aquele também que tem sido, a meu ver, um dos grandes causadores de males dentro da igreja. Vamos lá? Adultério. O termo grego, né? Aí nós temos aqui, ó, moikoi, né? Lembrando que o grego, a pronúncia do grego é um negócio complicado. Nós temos o grego koiné, nós temos o grego ático reconstruído, e temos aí o grego moderno, né? Então, o grego moderno seria mais moiroi ou moiri, mirri, nem moi, é mirri, mas não convém aqui, mirri seria o grego moderno. Mas deixa eu ler o termo aqui, vamos ler no antigo. Adultério. O termo grego moiroi é usado para descrever a prática do sexo por uma pessoa casada com outra do sexo oposto, casada ou não. Esse tipo de união é proibido, pois fere o pacto feito pelo casamento. Vamos lá. Então nós temos um dos grandes males da atualidade, um dos grandes males e destruidores aí de lares dentro da igreja e fora dela, que é aí o adultério. Isso é complicadíssimo. O ponto claro é entender que nós, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, e eu já expliquei a questão da fornicação, já adentrei também e expliquei um pouco da questão do homossexualismo, agora a gente tem mais tempo para falar da questão a respeito do adultério, é o fato de que o adultério nada mais é, grosso modo, numa explicação simples, racional, que é a prática do ato sexual, e nós até acrescentaríamos isso, né? Dependendo do olhar, da insinuação, do flerte, beijo, que tem gente que acha que não. E tem gente cara de pau no mundo. Não, eu não traí não, só beijei. Tem gente que ainda fala assim. Ou seja, vamos esticar tudo aqui. Não vou nem usar sua parte sexual não. O olhar esquisito, porque Jesus fala disso, que alguém que olha para a mulher desejando já adulterou com ela. Então, o olhar, aquele olhar desejoso, beijo, aquela esfregação demais, eu diria, né? Aquela ralação toda, aquele negócio todo, e por fim, o ato sexual de uma pessoa casada com uma outra pessoa que não é seu cônjuge, é o que nós chamamos de adultério. E para isso há um termo grego na Bíblia, né? Que a pronúncia dá o que falar. Há quem pronuncie moikoi, há quem pronuncie moiroi,
moiroi, moikoi, porque tem no mínimo 3 a 4 pronúncias para o grego, tem o erasmiano, tem o grego, é muita coisa, eu não vou dar aula de grego aqui, vou entrar só no assunto, ok? Mas há quem pronuncie moikoi, moiroi, e há quem pronuncie mirria, há quem pronuncia mikia, que é o grego atual, esquece. O interessante aqui é só entender que nós temos uma palavrinha no Novo Testamento para explicar e para descrever o adultério, ou seja, a traição de pessoa casada. Tanto é que lá no texto de João 8, quando fala da mulher adúltera, essa mulher foi pega no seu próprio ato adulterando, esse é o termo usado lá. E Moisés manda que os tais que assim o façam seja apedrejado. Então, quando diz que a mulher foi pega no seu próprio ato adulterando, a palavra usada para adultério lá no grego, João 8, original, nos faz entender que era uma pessoa casada. Então essa mulher é casada, porque a palavra usada é essa. Não usar a palavra porneia, para que alguém pudesse dizer, não, a mulher estava fornicando, talvez não era casada, era solteira, mas a palavra lá é para casado. E aí, o que nós temos aqui? O que eu acrescentaria para esse ponto, gente? Se aqui há algo a acrescentar. Já visto o fato de que adultério não tem nem o que dizer, né? É uma coisa terrível. Mas, partindo desse princípio, desse pressuposto, o que eu acrescentaria para a lição aqui, para o tópico 2, é o fato que nós trabalhamos aqui com o desvio sexual, onde vimos a princípio 3 desvios sexuais muito comuns, a Bíblia trabalhando esses pontos. Então nós vimos a fornicação, vimos o homossexualismo e agora estamos falando sobre adultério. O ponto é que nós como igreja precisamos tratar essas 3 questões. A fornicação, nós precisamos trabalhar com nossos jovens, embora a gente faça muita coisa com os jovens, interessante, a gente trabalha com jovens, questões ligadas a avivamento, busca pelo batismo do Espírito Santo, o jovem à tecnologia, o jovem às redes sociais, a gente tem muito tema, mas eu não sei porquê, líderes de jovem muitas vezes evitam falar sobre sexo, e dependendo da idade, o jovem precisa falar sobre isso. Já visto o fato de que a maioria dos pais cristãos, pelo menos os que eu conheço, parece que tem aversão a falar isso com os filhos. Parece que prefere deixar o mundo explicar do que os pais explicarem. Lembrando que o mundo explica na prática, tá? Esse é o problema. Esse é o problema. Os pais podem sentar com seus filhos, dar uma lição teórica e ensiná-los a fugir dessas coisas. O problema é que o mundo só ensina na prática. Um jovem, muitas vezes cristão, que acaba fornicando, por quê? Porque o mundo ensinou para ele na prática. Coisa que o pai e a mãe deveriam ter explicado antes. E a gente às vezes vê a coisa terrível acontecer. Segundo, a questão do homossexualismo. Vamos lá. É um ponto a se entender. Por quê? Porque nós vemos também que na fase jovem, a puberdade, aflorar sentimentos, as pessoas têm dúvidas quanto ao corpo, dúvidas quanto aos sentimentos. Pessoas que se reúnem juntas, por exemplo, há muitas jovens meninas que usam o mesmo banheiro, falam sobre primeiro beijo, sobre namoro, então acabam dando selinho uma na outra no banheiro, e essas coisas vão se estendendo, se esticando. Pessoas que no namoro tiveram um namoro com pessoa muito agressiva e tem um certo medo do sexo oposto e acabam inclinando para o mesmo sexo. Tudo isso precisa ser dito, falado. A igreja tem que tratar esses assuntos, a igreja precisa trabalhar esses assuntos. Não dá para correr disso, gente. A gente fica levando o jovem para o mato para acampar e ficar no mato buscando o batismo do Espírito Santo. Amém, busque. Eu não tenho nada contra jovem buscar o batismo do Espírito Santo, mas um jovem, ainda que batizado com o Espírito Santo, se não entender nada a respeito do que vem a ser a fornicação, se não descobrir nada a respeito do que vem a ser fornicação, masturbação e esses sentimentos, coisas que o corpo, vai ser um jovem batizado do Espírito Santo que daqui a pouco está desviado. De nada valeu esse batismo. Então é hora de parar de ficar trocando, fugindo de assuntos que têm que ser tratados e colocando no lugar disso questões espirituais. Não jogue culpa em coisas espirituais de coisas também, eu diria, práticas e até mesmo materiais, coisas do dia a dia, que precisam ser faladas. Esse é o ponto. Tem pai e mãe que acha que se o filho for batizado do Espírito Santo, acabou o problema. Ele vai descobrir tudo sobre sexo, tudo sobre mercado de trabalho, tudo sobre o mundo, tudo sobre namoro, tudo sobre relacionamento. Não adianta, não importa. Não dá para fugir. Pai que me assiste, pastor que me assiste, líder de jovem que me assiste, fale sobre fornicação, fale sobre masturbação, fale sobre essas coisas para os jovens, para que eles precisam aprender sobre isso. Tem que se haver palestras com jovens a esse respeito. A gente vê pouca palestra, a gente vê muito culto jovem, a gente vê muito jovem cantando. O problema é isso. Os jovens passam 365 dias ensaiando, cantando, ensaiando, cantando, ensaiando. Meu Deus, eu nada tenho contra, canta.
mas não estão preparados para o mercado de trabalho, não estão preparados para o mundo, não estão preparados para o namoro, não estão preparados contra pedófilos, contra pessoas ruins, não estão preparados até contra líderes, porque até líderes que se dizem lobos que se juntam, se disfarçam de pastores para poder praticar coisas ruins com o jovem. Quantos casos de jovem na internet aí que o líder, aquele que deveria cuidar, foi quem acabou fazendo algo ruim, molestando algo ruim. Então a gente precisa falar sobre isso. É hora de parar de ficar só, como diz o outro, buscando poder e não preparando nossos jovens. Que busque poder, sim. Todo jovem precisa buscar o batismo, o renovo com o Espírito Santo. Mas o jovem tem que aprender sobre o seu corpo, puberdade, mudanças no corpo, sentimentos que vão aflorando. O jovem tem que ser ensinado esse respeito. É hora de parar de ser irresponsáveis. Nós precisamos ser mais responsáveis com nossos jovens, ok? A gente está deixando nossos jovens aí, muito jogados nessa área. A maioria dos grupos de jovens que tem em igreja hoje, eu falo porque eu viajo e prego bastante, a maioria dos grupos de jovens hoje canta bonito, mas só Deus sabe a vida que esses jovens levam. A gente não vai na escola deles saber como é que eles estão, a gente não senta para falar com eles sobre as coisas, a gente não prepara eles para nada, não dá um reforço para o jovem. Tem que ter na igreja também uma aula de reforço na escola para ele aprender, ensinar ele uma profissão, ajudar ele com essas dúvidas, essas coisas aí. Um jovem que casais de jovens que passaram a namorar devem ser acompanhados por líderes da igreja. Esse namoro tem que ser acompanhado para saber como é que tá esse negócio aí, ok, gente? É hora de nós acordarmos para isso. E aí eu fecho. Adultério. O que dizer sobre isso? Único e tão somente é a hora de nós pararmos, com todo o respeito que eu vou falar aqui, talvez alguém não goste, mas eu estou aqui. Pararmos de fazer dos nossos encontros de casais essa frescura toda. Né? Há um bom tempo já minha esposa e eu se disponibiliza para ministrar encontros de casais, e a gente pergunta, vocês, encontro de casais, tá? Vocês querem que a gente ministre, minha esposa e eu te ministro. Mas vocês querem, você pergunta, vocês querem um encontro de casal? A gente tem duas formas de falar, né? Aquele encontro de casal mais light, como dizer assim, lê um texto, fala um pouquinho, pega na mão, olha pro outro, aquela coisa. Ou um texto, ou um encontro de casais que confronta, entrar no assunto mesmo. Falar de sexo, falar de tudo. Você já sabe a resposta. 99,9% das igrejas respondem assim pra gente: não fala de sexo não fala desse negócio não. A gente quer uma coisa mais light. É por isso que o casamento de muita gente está sendo destruído. Se Deus é quem criou o sexo, se Deus é quem originou e entregou o sexo para que os casais pudessem usufruir, desfrutar, serem felizes um com o outro, fazer o outro feliz, prazer mútuo. E por que a gente não pode falar disso? Por que as igrejas fogem de falar disso? Por que fazem 2 horas de encontro de casais, um olhando no olho do outro, pegando na mãozinha do outro, dando um abraço? Eu te pergunto, quando o pau está quebrando em casa, prato voando, copo voando, alguém está pegando em mãozinha do outro? Tá não. Está olhando, passando todo respeito, mas 90% dessas frescuras que nós fazemos em encontro de casais não resolve problema de casal nenhum. Porque na hora que o Satanás está ali no meio, tentando destruir o casamento, o pau está quebrando o casamento, nada dessas coisinhas que a gente fica fazendo, essa frescura, com todo respeito, digo de novo, nada resolve. Aí vem o divórcio, a separação, a destruição de um lar, família destruída, crente adulterando, traindo, mulher traindo marido e vice-versa, marido traindo mulher. Por quê? Porque a gente precisa ser mais enérgico. Então, encontro de casal tem que ser confrontativo. É encostar o casal na parede e dizer: toma vergonha, conserta a vida, melhora esse casamento, se aproxime mais um do outro, tenha contato com o outro, apaga a luz da glória. Para com esse negócio de um dorme para um canto, um dorme para o outro. A gente tem que confrontar os casais enquanto de casal. O meu pensamento é esse. E se alguém discorda, sinto muito. Mas esse é o meu pensamento. Continuando, nós temos aqui então, vamos lá, fechando, né? 2.2, o prazer como guia. Vamos nessa? A realidade impõe ao homem determinados limites, pois sem eles a sociedade caminharia para o caos social. Por isso, quando Deus declara que o pecado mata, é porque realmente mata. Então vamos lá, a gente precisa entender o seguinte, gente. Olha o título desse subtópico: o prazer como guia. Opa! Então, o fato é entender que, embora Deus tenha dado aos cônjuges o sexo como algo que lhes dá prazer, ou seja, através do ato sexual, o homem sente prazer, logo também dá à sua esposa prazer, e vice-versa, a esposa sente prazer, logo dá ao seu marido também o mesmo prazer. O que é o ponto?
nós precisamos entender o fato de que, enquanto ele é praticado, ele deve guiar o relacionamento. E para guiar o relacionamento, ele precisa ser primeiro guiado. E qual é o detalhe? Esse ato sexual deve ser pautado à luz da Bíblia. O casal deve ter como referência o desejo de Deus, a ação do Espírito Santo. Logo, podem transformar o ato sexual, e tem que ser assim, num culto. Glorificar a Deus é possível, embora alguns devam agora, deve ser aquela parte que alguns vão estranhar e achar esquisito que eu estou falando aqui, mas o sexo feito na direção de Deus é como um culto. Um casal consegue adorar a Deus no ato sexual. Como? Porque fazem do jeito que Deus quer. É um ato de obediência. O sexo praticado por um casal nos parâmetros de Deus, nos trâmites de Deus, o desejo que Deus deu para o casal, fazendo na vontade e direção de Deus, é uma glorificação a Ele, é um ato de obediência na hora sexual. Então, o prazer tem que ser guiado pela palavra, tá? Vamos lá. O homem deve honrar a Deus por meio do corpo. Mas há pessoas que não se preocupam com as consequências do pecado e até mesmo negam a sua existência. Buscam insaciavelmente satisfazer seus desejos libidinosos e não querem honrar a Deus, sendo guiados pelo princípio do prazer e pela carne, que seria a natureza pecaminosa. É válido ressaltar que aquele que anda na carne não pode agradar a Deus. Aqui você já entendeu e eu não tenho muita coisa para explicar. É o fato aí, você que me assiste, aquele momento da lição, a gente para entender o seguinte. Vale tudo entre quatro paredes? Ou seja, vale tudo para que o outro, ou seja, a pessoa, o cônjuge e o seu cônjuge lá, ou seja, vale tudo para que um faça o outro sentir prazer? O casal? Essa seria a pergunta. Vale tudo entre quatro paredes? Aquela famosa pergunta. O que a gente precisa entender é que vale tudo que a Bíblia diz que vale. Quando o casal faz guiado por seu Deus, nós temos que entender que há duas pessoas que estão ali, embora casados, embora um casamento oficial, embora um casamento oficializado diante de Deus, diante dos homens, né, um casamento todo nos trâmites correto, mas ainda assim é um homem e uma mulher que ambos têm em si a natureza pecaminosa. Então, se em diversas áreas da vida, se nas outras áreas da vida a natureza pecaminosa tenta aflorar e dominar as vontades, os desejos, os anseios, por que não justamente nessa área, onde a intimidade é muito maior? Então, o casal precisa entender que os dois estão ali no ato sexual, que Deus criou o ato sexual, é algo abençoado por Deus, mas que sua natureza pecaminosa e também ações externas do adversário e outros tentarão agir naquele momento. Então o casal precisa entender que não é assim, não vale tudo, não é qualquer coisa. Tem que ser pautado na palavra. Então a palavra é quem guia. É o que eu diria para o 2.2. Continuando, vamos lá. Terceiro e último tópico para fechar a lição, né? A prática sexual na intimidade do casal. Agora, aí gente, agora é hora de falar sobre intimidade. Olha aí, vamos nessa. Aí nós temos a orientação bíblica. Muitos casais não pagam a devida benevolência. Isso ocorre por vários motivos. Aí vamos ver os motivos agora. Por violência, por falta de carinho, de respeito, de higiene, de romantismo e de sensibilidade. Porque um obriga o outro a fazer o que não deseja, ou seja, sem consentimento mútuo. Ou por questões de saúde. A falta de apetite sexual pode ser um sintoma, inclusive, de depressão. É importante buscar ajuda para superar os desafios existentes nessa área. Então tá aqui. Esse terceiro tópico é um tópico que nos fará pararmos para fazer aquela reflexão. Qual reflexão é? Você que está aí casado. Temos nós praticado o ato sexual pautados na palavra ou não? Então é você pegar, ou vocês, melhor dizendo, pegarem, casal, o ato sexual de vocês e peneirá-lo à luz da Bíblia. Analisá-lo, compará-lo à luz do que a Bíblia diz, a fim de que vocês aí entendam
se estão realmente agindo da forma correta ou não. Porque nós sabemos que, embora a lição fale isso, embora eu concorde também um pouco com isso, mas a se vigiar, a gente nem sempre tem essa facilidade de contar questões íntimas de cunho sexual para outras pessoas. Eu já vou falar sobre isso aqui, mas eu já preciso falar agora. Muito bom o conselho, né? Terapeuta sexual, ok, muita coisa tem aí. Mas há pessoas que têm essa dificuldade, essa barreira de ter... A pergunta seria, por que envolver uma terceira pessoa, seja essa pessoa profissional ou não, no relacionamento sexual? Já visto o fato que essa dificuldade? É uma pergunta, não estou falando que pode ou não, você me entendeu. Estamos trabalhando junto aqui. Por exemplo, há casos em que um casal não está bem na área sexual, um deles ou os dois vão contar, às vezes é um líder espiritual, um pastor, e dá problema, que aquela pessoa que deveria ouvir e ajudar acaba se fazendo valer do que sabe agora para acabar de destruir ainda mais o casamento. E eu não estou inventando isso aqui, tá? Se você conhece casos assim, não precisa nem falar nada. Então, não é tão fácil assim. Então, o casal precisa, antes mesmo, eu diria, de procurar ajuda. A ajuda só deve ser buscada quando o casal não está chegando a entendimento nenhum. Mas é bom que o casal, antes de buscar essa tal ajuda, pare inicialmente para tentar entender à luz da Bíblia. Conversarem, o primeiro passo é esse. O problema é que muitas vezes o casal não está bem, aí antes de ambos se unirem para resolver, um deles já partiu para uma terceira pessoa, já buscou uma ajuda, não sei onde, quer seja profissional ou não. É bom lembrarmos que existem os profissionais e os curiosos. Os profissionais, os curiosos e os maldosos. O profissional vai receber lá, vai ser pago por você para te ajudar na sua vida sexual, o máximo que ele puder. Lembrando que isso é baseado no conhecimento dele. Porque se tivesse um selo de garantia para dizer que todos os terapeutas sexuais são bem na área sexual na vida dele, você sabe disso? Vamos parar aqui a aula para perguntar. Você procura um terapeuta sexual, ele te manda fazer 1000 coisas que talvez ele nunca fez. Talvez o seu terapeuta sexual tá muito ruim na área sexual. Pode ser que você vá buscar um terapeuta sexual divorciado. Por quê? E o motivo do divórcio dele tenha sido esse. Não estou dizendo para você não procurar. Procure, o dinheiro é seu. Eu nunca, mas o dinheiro é seu, faz se você quiser. Eu nunca, nem pensar. Terapeuta nenhum. Meu terapeuta sexual chama-se Espírito Santo de Deus. A Bíblia é sagrada, só. Então o que é o detalhe? E graças a Deus, nem preciso, nesse sentido. O que é o detalhe, gente? É entendermos que a questão aqui é simples. Qual é a questão? A questão é, nós devemos nos pautar pela Bíblia. Por quê? Porque muitos são os motivos que atrapalham a área do casamento. Você pega um exemplo aí, vamos lá. Violência. Tem pessoas que não conseguem lá, tá bem, o casal não consegue chegar a um acordo, que talvez um dos dois é muito violento. Ou seja, tem homens que batem na mulher o dia inteiro e à noite quer. Ué, que cabeça tem uma mulher para ficar com um homem que bate nela dia e noite? O cara arrebenta, violento, é ruim, até naquela hora é violento. E aí quer, não vai. Falta de carinho. Talvez um dos dois, no caso da mulher, e até caso de homens que às vezes reclamam que a mulher não é carinhosa, eu já vi. Então o que é o detalhe? Entender o seguinte: carinho, talvez só está faltando isso. Respeito sempre, não importa a situação. Respeito é sempre. Repito, respeito sempre. Higiene. Talvez o cara é o cascão. Aí não vai, talvez ela também não é muito chegada. Olha que dor de cabeça. Então naquela hora é constrangedor, dá uma coisa ruim, a pessoa não tá se sentindo bem naquela hora. Falta de romantismo, né? Chegar devagar, aos poucos, preparar o ambiente, não rola, talvez não está faltando isso. Sensibilidade, ou seja, aquela pessoa entender o que o outro está sentindo, absorver, saber, às vezes acaba forçando a pessoa a fazer sem querer. Outro exemplo, né? Tá aqui, ó, continua, né? Às vezes não rola por quê? Porque um quer obrigar o outro a fazer. Tudo que o outro faz obrigado na área sexual tem um nome. Eu nem vou entrar em detalhe aqui por respeito a casais. Mas se a mulher disse não e aconteceu, o cara forçou, o nome disso tá claro o que é, né? Não pode nem chamar de amor. Isso não é amor nunca. Outra coisa também, né? Não teve consentimento dos dois, é a mesma coisa, né? E aí nós temos, fechando essa parte, questão de saúde. Tem pessoas que não estão bem de saúde, e esse problema de saúde pode impactar no desempenho. E talvez aquele que está saudável, é lógico, vai reclamar com quem não está. E aí então a questão é que existem N problemas.
N coisas que podem atrapalhar, que talvez naquela hora atrapalhe, mas depois flua. Então, por isso que é bom, antes de buscar ajuda externa, o casal conversar, tentar se resolver primeiro. Ok? Tentar primeiro se resolver. Caso contrário, se decidir que é hora de buscar ajuda, que o faça, né? Eu estou aqui, quem sou eu para mandar no casamento de alguém? Nada, só estou aqui para orientar. E aí, um probleminha gravíssimo. Qual é? Que a falta de apetite sexual é um sintoma de depressão. Talvez a depressão entrou aí e a pessoa não está percebendo. Talvez a pessoa diga, geralmente acontece muito com homens. A mulher não procura, ou ele, quando a procura, parece que não acha, ele acaba dizendo que ela está querendo outro, está traindo, já começa a colocar uma terceira pessoa que não existe, cria uma terceira pessoa que não existe. Quando na verdade o que está acontecendo pode ser uma tristeza, uma depressão, uma angústia, uma dor, alguma coisa que está causando mal. A mulher e o cara, antes de parar para tentar conversar, e vice-versa, o cônjuge, antes de parar para tentar resolver, acaba culpando o outro ainda mais e só agravando a situação. Então é importante fazer o quê, gente? Buscar ajuda. Ajuda do alto, ajuda da palavra de Deus. E se você julgar necessário buscar uma ajuda humana, né? Um terapeuta, um conselho, um líder, um pastor, se você vê confiança para isso, eu te digo que faça, tá? E aí é você, eu não posso intervir. Só posso falar do meu casamento, o seu é você e Deus. Continuando, nós temos aqui, o ato sexual deve ser recheado de afetividade, carinho e alegria. Em Provérbios 5, 18 e 19, Salomão, além de alertar sobre os perigos da imoralidade, estimula a prática sexual saudável. É importante que a sede seja saciada em casa. Oh, glória! Aleluia! Então, o que é o detalhe de entender isso aqui? Entender que a Bíblia nos ensina quanto a isso. Em primeiro lugar, o ato sexual tem que ser recheado de afetividade, né? Tem que ter um carinho para com o outro, afeto, carinho. Às vezes o casal tem que estar alegre, tem que estar desejoso, ansioso para aquele momento. É interessante, o problema é que um está lá pegando fogo e o outro está gelo. Os dois tem que haver, e para que isso ocorra, é claro, tem que haver aquela parte inicial que nós vimos agora. Então, o que é o sexo à luz da Bíblia? É algo prazeroso para os dois, algo que traz alegria, traz bênção para os dois, tem que ser todo feito ele na direção de Deus, pautado na palavra, sem estripulia, extravagância, loucura, coisa contrária, bizarrice, tudo isso tem que ser esquecido. Tem que ter o consentimento mútuo, os dois têm que querer a mesma coisa, os dois têm que chegar no mesmo lugar, o camarada não pode chegar lá e deixar a mulher para trás. É uma espécie de corrida onde só vence se os dois chegarem juntos. Pensa numa corrida, que o casal está numa corrida onde a vitória só vem, é um pódio duplo. O casal está num pódio onde os dois ficam juntos lá em cima. Então, se um chegar primeiro, perdeu a corrida. Só isso. É uma corrida que só dá certo se ambos chegarem juntinhos. Esse é o detalhe. Então, o cara não pode ir largar a mulher para trás e a mulher não pode chegar lá e deixar o cara para trás. Embora... é um detalhe que eu não vou nem falar aqui. Você já pegou aí no ar. Então, o que é o detalhe de entender isso aqui? Entendemos que ambos têm que chegar juntos. E aí, a gente percebe aqui Salomão falando sobre isso, né? Vamos lá. O fato de que a Bíblia, ela nos mostra que a gente tem que ter... E aí Salomão fala do perigo, né? Que o seu pai Davi lhe ensinou acerca de fugir da mulher adulta, fugir do adultério, das práticas ruins, dos desvios sexuais. Mas, de contrapartida, procurar no casamento a felicidade, a alegria e um sexo saudável. É o que eu diria. Vamos lá então. Não, eu não posso deixar de falar isso aqui, ó. Se eu deixar de falar isso aqui, a aula está grande, perdão, mas eu tenho que falar isso aqui. É importante que a sede seja saciada em casa. Há um ditado muito usado aí, que as pessoas só procuram na rua que não tem casa. Então, esse ditado, por mais interessante que seja, o problema é que ele às vezes é mal utilizado. Muitos casos, na maioria desses casos, os homens se fazem valer desse ditado para destruir a vida de suas esposas. Então tem mulheres que fazem coisas que a Bíblia proíbe, coisas que Deus abomina na cama com o marido. Por quê? Porque o pensamento delas é: se eu não fizer o que ele quer, ele vai correndo procurar outra que faz. E o cara fica dando indícios que vai fazer isso. O cara fica meio que mostrando que vai fazer isso. Fica insinuando que vai fazer isso. Tem caras que não se aguentam. Tem homens que já falam logo: olha, se não fizer, já sabem, ó lá, hein? Ó. Aí a mulher é obrigada a se rebaixar, obrigada a fazer o que não gosta, o que não quer, só para que esse quizumbado desse marido não corra para a rua para fazer com o outro. Então, o problema dessa frase aqui, que tem muito
muito homem usando essa frase para destruir a sua mulher, a sua esposa. Então a gente precisa entender isso aqui. Homens que me assistem, por favor, se você é um crente, toma jeito na sua vida, em nome de Jesus. Continuando aqui, a intimidade e a dignidade. Vamos lá. E aí a parte do que eu falei agora. Há um ponto importante a ser destacado. Algumas orações não são respondidas por Deus porque falta dignidade no leito conjugal. O sexo só é permitido entre marido e mulher, porém, mesmo nesse caso, a relação íntima precisa ser pura e santa. Quando pauta sua intimidade no respeito, na honra e na dignidade, o casal consegue desenvolver uma vida sexual aprazível. Quando um não quer, os dois não fazem. Deixa eu já ler para ganhar tempo o outro. O cônjuge não pode ficar em silêncio e submeter-se a determinados caprichos do outro. É importante, às vezes, saber dizer não. Quando o amor está presente no relacionamento, sempre há entendimento. Então nós temos aqui já um ponto importante. Qual é? A intimidade e a dignidade têm que andar juntas. Juntas, 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 juntas. Nós sabemos que o sexo, sim, é um presente de Deus para os casados, né? Para os cônjuges, o casal. Vamos lá. E aí tem um detalhe. Qual é? Um detalhe é que a prática errônea dele atrapalha a vida espiritual. Isso é o ponto. A prática dele fora dos parâmetros de Deus atrapalha a vida espiritual. E aí o que a gente percebe é o detalhe que, para que tanto a vida espiritual quanto o relacionamento conjugal, e é claro, a prática sexual no mesmo, ocorra de maneira bem, para que tudo pertença, esteja num grande e maravilhoso equilíbrio, deve-se cuidar também dessa área. Tem gente que ora muito, jejua muito, dorme no monte, acorda no vale, mas tem uma prática sexual terrível. Então tudo isso tem que andar em equilíbrio, certinho. Tem que haver respeito na hora da intimidade, tem que honrar o outro na hora da intimidade, no ato sexual. Isso é interessante. Desenvolver aí uma prática sexual saudável, boa. Há momentos que um não vai querer e precisa saber o porquê de não querer, tem que se ir a fundo, porque se não querer demais pode levar o outro a tentar buscar fora também. Então, a própria Bíblia fala isso, né? Não defraudem ao outro. A Bíblia fala que não se separar da prática sexual, só se fizer isso por consentimento mútuo, escolher ali um período e depois disso voltar, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Logo, então existe a incontinência, há um perigo que é um dos dois decidir fazer votos, buscar a Deus de maneira isolada e com isso cortar, cessar, pausar por tempo indeterminado a relação sexual, sem o consentimento do outro. Isso pode gerar um problema, tá? Então é complicado. E outra coisa, a gente fecha aqui agora, eu fecho a lição dizendo isso. Quando um dos cônjuges pedir uma coisa que é terrível, que não pode ser feita, o que o outro cônjuge tem que fazer é não submeter. Um cônjuge só deve submeter-se ou fazer alguma coisa no ato sexual, lá em quatro paredes, coisas que Deus aprova. Caso contrário, uma pessoa não pode ter sua salvação perdida por causa do seu cônjuge. Marido mandou, tem que fazer. Antigamente eu acredito que era assim. O marido falou, acabou. Tudo, inclusive até o que Deus não aprova. Então um homem não pode se fazer valer de sua autoridade, seu sacerdócio, para fazer a esposa pecar. Ele pode estar impactando na salvação dela. Então um cônjuge não pode ficar em silêncio. O cônjuge tem que dizer não, não e não, até que se resolva isso. Em nome de Jesus, tá? O amor tem que estar presente. Todo relacionamento é pautado no amor. E com isso aí a gente vai fechando nossa lição, concluindo a lição. Que Deus e Cristo abençoe a todos. Desejando contactar-nos, está aí nosso contato 27, porque falo do Estado do Espírito Santo, tá meu telefone aí, você pode me ligar quando quiser, a hora que você quiser, desejando contactar-nos para estar na igreja de vocês. E eu vou começar por aqui hoje, encontro de casais. Entre em contato, a gente tem dois tipos de encontro de casais. A gente tem o light, que é aquele onde a gente pega um texto, lê, e tudo que a igreja quiser, pegar na mão, tal, olhinho no olho, testa na testa e tal, e diz que eu te amo. A gente faz isso, se vocês precisarem, se quiserem. Eu particularmente não sou tão fã assim, mas a gente está aqui para ajudar. E tem aquele um pouquinho mais quente, né? Que a gente pega um texto e fala sobre tudo quanto é tipo de sexo. A gente fala sobre sexo sexo horário, a gente fala sobre sexo anual, a gente fala sobre tudo isso aí, tá? Você já entendeu? Eu usei palavras aqui para não ficar cara a cara. A gente fala
pega os textos, mostra a luz da Bíblia e fala que pode e que não pode de 4 paredes. Eu particularmente prefiro trabalhar assim, por quê? Porque já resolve logo o negócio. E é claro que a gente no final pede para os casais dar um papel em branco, caneta, para todo mundo, pede para os casais não se identifiquem e pergunta o que quiser a esse respeito. Ok? Porque existem muitos casais com dúvida. Ok? A gente ensina, tem gente que ensina 10 maneiras de se buscar o Espírito Santo, mas não ensina nenhuma maneira de ter um casamento abençoado. E aí, meu filho, complicou, tá? Ok? Complicou. Eu conheço muita gente batizada com o Espírito Santo, mas desviado. Bem, Deus abençoe a todos vocês. Fique com Deus. Até a próxima aula. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém.